cristão, vamos juntos ser esse coração. ONTV Brasil, 24 horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Quatro horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Vinte e quatro horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Olá a todos os nossos irmãos, amigos que estão sempre conosco, acompanhando aqui a grade da nossa programação na ONTV, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV, na internet, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Como estão? Aqui conosco, tudo na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus is love, Jesus é amor, Jesus, como eu te amo. Hoje nós vamos refletir acerca de uma das passagens onde tudo começa, quando o Verbo se faz carne e habita entre nós, não é mesmo? Quando Jesus, então, é apresentado sobre o olhar do apóstolo do amor. Vamos abrir no livro de João, no capítulo 1, e vamos ver como a palavra de Deus nos apresenta Cristo nesse primeiro momento, quando tudo realmente tem o seu início. Capítulo 1 do livro de João diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, conhecido como apóstolo do amor. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, assim é que tudo começa, meus irmãos, em que nós observamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, em que nós buscamos refletir sobre o Evangelho de João, o Senhor Jesus como o Verbo de Deus, tanto doutrinariamente como biblicamente, a manifestação do Verbo, esse que se torna carne, como é dito. Então trata-se da ligação entre o espiritual, o divino, e o material, o humano. Nosso Salvador assume natureza humana com o objetivo de redimir os pecados. Essa é a
mensagem central que o evangelista transmite no seu evangelho. Então, ao nós explorarmos a doutrina da encarnação do Verbo, devemos imediatamente relacionar esse princípio à manifestação da palavra de Deus na vida humana. Assim como o Verbo divino entrou na história para oferecer salvação ao homem pecador, a palavra de Deus se revela nas nossas vidas para nos transformar por completo. Veja a importância de nós começarmos realmente a compreender a presença do nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. E como o autor deste evangelho, não é mesmo, o apóstolo João, redigiu este valioso, podemos dizer, documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e ao mesmo tempo encorajar a fé dos seus discípulos, que possamos também ser fortalecidos, inspirados na nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. O apóstolo João é o autor do evangelho que leva o seu nome, e a confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto, em João 21, dos versos 20 a 24. Diz o seguinte: então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa quanto a ti? Segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então fala que João realmente escreveu acerca de todas estas coisas que nós vimos no Evangelho de João, não é mesmo? Que dá testemunho de tudo isso. O Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim as expressões Verbo divino e a palavra que se fez carne são de grande importância nesse quarto evangelho. Tem como um dos seus propósitos fazer que todos nós venhamos a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crer podermos então ir ao encontro, não é mesmo? Encontrar a vida em seu nome. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do primeiro capítulo como o prólogo de João, ou seja, a apresentação então desse evangelho. E o apóstolo apresenta Jesus como o Filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história, assim sendo o Logos, é a palavra encarnada. No livro de João nós observamos que, apesar de nós observarmos a dimensão divina do nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. Então não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também traz à discussão a sua humanidade por meio da morte expiatória do nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade. Então nós observamos tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus que nos são apresentadas nesse evangelho. Veja a importância de nós observarmos a figura do Messias, como tudo se deu desde o princípio, desde a sua presença aqui nesse mundo, quando o Verbo se faz carne, a palavra de Deus encarnada. João, como testemunha ocular dos fatos, poderíamos dizer assim, dos milagres do nosso Senhor, ele nos chama para, além de revelar a natureza humana do Messias, também a divina,
através do seu trabalho missionário. Então, ele escolhe os sinais, os milagres, na verdade, escolhe 8 dos milagres do nosso Senhor Jesus Cristo que são apresentados, tais como a transformação da água em vinho, a cura do filho de um oficial do rei, a cura do homem coxo no tanque de Betesda, a alimentação de mais de 5.000 pessoas pela multiplicação de alguns pães e peixes, a caminhada de Jesus sobre as águas, a restauração da vista de um homem cego, a ressurreição de Lázaro e uma surpreendente pesca, presente do Cristo ressurreto para os discípulos. Então, nós vemos que o sinal mais importante do poder, da deidade de Jesus, é a ressurreição. E João, como testemunha ocular do túmulo vazio, fornece-nos um relato palpitante, surpreendente, na verdade, e registra várias ocasiões em que Jesus se manifesta após a sua ressurreição. Um seguidor do nosso Senhor Jesus Cristo, ele realmente nos traz um cenário, ele pinta um fiel retrato do poderoso Senhor, o eterno Filho de Deus, que nós observamos realmente nessa reflexão através do Evangelho de João. Uma revelação que ultrapassa o passado. Veja que quando o apóstolo João apresenta a introdução do primeiro capítulo do seu Evangelho, ele diz que no princípio era o Verbo. É provável que tenha como referência Gênesis, não é mesmo? Esse primeiro versículo do Evangelho mostra que o Verbo é Deus no princípio, possuindo assim uma existência infinita, como todos nós sabemos que não tem começo e nem fim. E muito além do passado, desde o princípio, o Verbo já existia com Deus, estava com Deus e é Deus. E essa observação como um Deus que é eterno, então o Verbo também o é. O apóstolo Paulo, depois em Apocalipse, também descreve o Verbo como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então, Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E assim como o seu Evangelho, o evangelista nos apresenta o Jesus como o Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens, como Verbo encarnado, reconhecido por muitos e adorado como Deus. Veja a importância, meus irmãos. Então, o Novo Testamento, na Nova Aliança, no Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbo é logos, que significa palavra, que traz consigo a noção de expressão, tanto da razão como da linguagem, e fora a forma mais adequada de nós podermos compreender este termo realmente pelas maneiras, tais como Deus se manifesta no ser humano, através do nosso Senhor Jesus Cristo, a expressão da divindade e a revelação de Deus a todos nós. Então veja que compreendermos que o Verbo se faz carne e analisarmos a condição humana e divina do nosso Senhor Jesus Cristo é essencial, inclusive, para que nós possamos compreender o seu trabalho missionário aqui na Terra. João identifica, então, Jesus como o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. E ainda no texto que nós nos referimos, uma distinção entre luz e trevas, em que as trevas significam a obscuridade espiritual provocada por pecado, e Deus envia então João Batista testemunhar e proclamar sobre a luz, a verdadeira luz que é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Veja o privilégio para todos nós, enquanto humanidade, de nos tornarmos filhos de Deus. Israel, conforme nós sabemos através das Escrituras Sagradas, rejeita a bênção da salvação através da obra do Calvário. Então,
Deus oferece a todas as pessoas, independentemente da sua raça, etnia, idioma, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus pela fé no nome do nosso Senhor Jesus. Então, tanto aos judeus quanto aos gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino de redenção a toda a humanidade. Não há acepção de pessoas. Isto está à disposição de todos. Aos gentios foi assegurada uma herança de filiação divina através do amor do Pai. Então, veja que, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados, então, filhos de Deus. Esta paráfrase, esta expressão, o verbo se faz carne, sugere realmente a humanização de Deus que passa a viver entre nós, entre os homens, não é mesmo? É importante notar a expressão habitou entre nós. Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Agora, de acordo com as palavras do evangelista, ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. Então nós observamos que a revelação, que é uma revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história, torna o Evangelho de João uma obra única no Novo Testamento. Realmente impactante, importante, de cunho informativo, não é mesmo? Em que em João nós entendemos a encarnação do Verbo que trouxe luz plena àqueles que acreditassem no nosso Senhor Jesus Cristo. Através da fé em Jesus, somos todos denominados e feitos filhos de Deus. Então esse Evangelho traz a tona no início das Escrituras, do seu Evangelho, que Jesus, exatamente o carpinteiro de Nazaré, mestre, operador de milagres de Israel, Salvador crucificado, ressurreto, também é Deus encarnado, eterno, imutável, imortal e Deus único e sábio, a quem devemos honra e louvor para todo sempre. Então, partindo dessa premissa, nós observamos, o plano divino em que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo a este mundo realmente cumpre o propósito de reconciliar a humanidade ao Criador. Por quê? Devido realmente a esse rompimento, uma vez que a comunhão havia sido rompida no Éden em razão do pecado original. Então Cristo, o Verbo encarnado, suportando as mesmas aflições da natureza humana, vence o pecado e se oferece em sacrifício em nosso lugar para estabelecer um novo e vivo caminho pelo qual podemos ter acesso ao Pai. Isso realmente é a maior manifestação de amor que nós poderíamos reconhecer através do Messias. Há um rompimento no Éden através do pecado original, quando tínhamos, enquanto humanidade, um contato face a face com Deus. E o Cristo, o Verbo encarnado, em que há a sua divindade, mas de forma humana assim estabelecida, vem para nos mostrar a possibilidade sim de se viver uma vida vencendo o pecado, vencendo o mal, não é mesmo? Como exemplo, em que ele se coloca na condição humana suscetível a tudo que nós passamos, dificuldades, possibilidades, tentações para o erro, para que nós venhamos a cair, não é mesmo? Em erro nas nossas vidas. E o Cristo veio de forma humana, encarnado, o Verbo se faz carne, a palavra encarnada, para que mesmo diante de todas as tribulações que nós sabemos, que nós acompanhamos através das Escrituras Sagradas, que temos o apóstolo João como testemunha ocular dos fatos que vêm assim apresentados no seu Evangelho e como uma testemunha fundamental de tudo isso, alguém que vive nesse mundo, não é mesmo, cumprindo o propósito de Deus, vencendo
o mal desse mundo, vencendo a morte, e não de qualquer jeito, mas sim com um coração perdoador, com muito amor, misericórdia, um exemplo realmente a ser seguido, que esse é o objetivo do cristão. Então, meus irmãos, veja a importância de nós analisarmos no programa de hoje Jesus is love, Jesus é amor. Um exemplo de como esse amor genuíno, esse amor ágape, é colocado à nossa disposição por Deus para as nossas vidas, em que nós podemos sim, assim nos declararmos filhos de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu nome. Razão pela qual nós vimos, meus irmãos, viemos mais uma vez, em mais um dia, declarar a entrega das nossas vidas nas mãos de Deus, através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, da mensagem da cruz, do seu sangue derramado na cruz, para que nós venhamos assim a ser considerados filhos de Deus e possamos ter essa redenção, novamente estarmos com Deus, como no princípio, quando essa comunhão foi rompida pelo pecado original. E somente o Cristo, através do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecê-lo como nosso Salvador, único e suficiente mediador entre nós que somos filhos de Deus e o Pai. E agradecemos imensamente a Deus por mais essa oportunidade, essa reflexão através do Evangelho de João, que nós possamos ter acesso ao entendimento da palavra, das Escrituras Sagradas de Deus e possamos assim compreendê-la, para que nós venhamos a sentir nas nossas vidas, nos nossos corações, na nossa consciência, a presença do Espírito Santo do nosso Deus nas nossas vidas, e assim possamos ser transformados e permanecermos em comunhão com Deus até o dia da glória. Ok, meus queridos? Como é bom nós podermos estar juntos refletindo acerca das Escrituras Sagradas de Deus. Se você nunca teve acesso à Bíblia Sagrada, se você ainda nunca leu as Escrituras Sagradas de Deus, comece pelo livro de João, em que você terá acesso ao exato momento em que o Verbo se faz carne, exato momento, o princípio em que Cristo chega para estar entre nós, e como que as coisas se sucedem através dessa nova aliança que Deus nos propõe para estarmos com Ele em comunhão. Que todos os nossos irmãos que estão conosco nesse momento tenham as suas vidas abençoadas, o seu lar, o seu trabalho, aqueles que mais amam, e todos os irmãos que mais precisam do nosso amor e desse encontro com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Jesus is love. Aqui na ON TV, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV, na internet, independentemente do dispositivo que você tem acesso à internet, estamos conectados através do seu celular, da sua TV Smart, do seu computador, enfim, a forma como você possa ter acesso à internet, nós chegamos até você, ou melhor dizendo, Deus nos aproxima. Nós também temos um aplicativo gratuito também, todo o acesso à ON TV Brasil é gratuitamente, em que você pode pesquisar ON TV 24 horas na Play Store, pode baixar o aplicativo da nossa TV, então ficar conectado conosco 24 horas. Graça e paz a todos e até a próxima. Chamamos Jesus, nos curvamos à mensagem da cruz. Jesus is love, o Messias é amor, o Redentor, nosso Senhor. Um coração perdoador, entende a nossa dor. Pra você que é cristão, vamos juntos ser esse coração.
Bom TV Brasil, 24 horas no ar. Na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Quatro horas no ar. Na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Vinte e quatro horas no ar. Na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Por favor, não me solte, por favor. Desculpa. Não me solte, por favor. Não me solte, por favor. Aquiete-se! Acalme-se! Calma, grite, tente me fazer voltar atrás. Eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar. Não me solte. Eu tô aqui. Eu tô sempre aqui. Por favor. Por favor, não me solte. Não solte. Por favor, não solte.